Tá vendo essa caçada ao ministro Alexandre de Moraes por parte de uma mídia lavajatista, muito saudosa dos esquemas do Sérgio Moro, daquele conluio bonito, gostoso, que deu no que deu, que a gente sabe, juntamente com setores aí reacionários, forças retrógradas da sociedade brasileira, uma parte de uma mídia sedizente progressista que acabou embarcando numa conversa udenista, moralista, sem nem mesmo questionar os motivos e a apuração da pessoa que está conseguindo levar adiante essa, vamos dizer, empreitada, né, contra o ministro Alexandre, mas não só, é contra o Supremo Tribunal Federal também. Hoje soltou uma nota o ministro Alexandre e também o Galípolo, presidente do Banco Central, em que dizem o seguinte, tá? Primeiro a do Banco Central. O Banco Central confirmou hoje, terça-feira, que manteve reuniões com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, para tratar os efeitos da aplicação da Lei Magnitsky. O comunicado foi divulgado após Moraes afirmar em nota à imprensa que a reunião que teve com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, foi para discutir as consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra ele. De acordo com o ministro do STF, também foram feitas reuniões individuais com o presidente jurídico do Banco Itaú e com a presidente do Banco do Brasil. Além disso, Moraes informou que o encontro coletivo foi realizado com representantes da Confederação Nacional das Instituições Financeiras, da FEBRABAN, do BTG e os vice-presidentes do Santander e Itaú para debater o tema, tá? Provavelmente essas são as fontes da Manu Gaspar, tá bom? O Moraes está fazendo com isso uma espécie de exposição, um exposé, como se diz em francês, de quem são as prováveis fontes, todas em off, repito, insisto, dessa matéria da Manu Gaspar, publicada ontem, que nós repercutimos aqui no DCM, mas dando, assim, o devido peso para o fato de não ter um mísero documento. Mas vamos lá, tá? Aí diz o Moraes em nota, em todas as reuniões foram tratados exclusivamente assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei, em especial a possibilidade de manutenção de movimentação bancária, contas correntes, cartões de crédito e débito, disse Moraes em nota. Os posicionamentos foram divulgados após o jornal O Globo, noticiar que Moraes teria procurado Galípolo para interceder pelo Banco Master, junto ao Banco Central, em pelo menos 4 ocasiões. A mulher do ministro, a Viviane Barsi de Moraes, é advogada do escritório que representa o Banco Master, tá? O ministro não cita o Master na nota. O escritório de advocacia da esposa do Moraes, da Viviane, tinha um contrato de 129 milhões de reais com o Master, prevendo pagamentos mensais de 3,6 milhões entre 2024 e 2027. Uma das observações que eu vi, e foi a partir do Hélio Gaspari, outra figura central da Lava Jato, tá bom? Pelo tamanho dele, a histórica dele, muito menos do que pegar no pesado. O Hélio é uma espécie de guru, assim, do jornalismo brasileiro. Parte dessa forma é justificada nos anos 80 e 80. Junto com o José Roberto Guzzo, eles formaram talvez a maior dupla do jornalismo naquele tempo lá, tá bom? À frente da Veja. Tem que ter muita reserva, porque você olha para trás os crimes que a Veja cometeu e é impossível dissociar, né, uma coisa da outra. Mas, de qualquer maneira, o Hélio Gaspari é isso, essa figura que é encarada como um profeta e um grande ídolo dessa turma toda. E o Hélio Gaspari foi o sujeito que disse que esses valores que a mulher do ministro Alexandre de Moraes receberia à frente aí da defesa do Master são honorários advocatícios completamente fora da curva, é uma coisa muito exagerada e além do normal, o que não é verdade. O Vinícius Segala está fazendo um levantamento, mas eu conversei com ele esses dias, e não assim, algo que você deva esperar como um troço absolutamente incrível, tá? O dinheiro que ela está recebendo para defender o Master. É muito dinheiro, mas não é que ela é a advogada mais bem paga do mundo, como quer fazer parecer essa turma aí.
e isso foi colocado de maneira bastante inteligente, maquiavélica, pelo Hélio Gaspari na coluna que ele fez a respeito do tema. Mas vamos lá. Em setembro, o Banco Master vetou a compra do banco. O Banco Central vetou a compra do Master pelo BRB, citando a ausência de documentos que comprovassem a viabilidade econômico-financeira. 2 meses depois, em novembro, a autoridade monetária decidiu liquidar a instituição financeira por grave crise de liquidez e graves violações às normas do sistema financeiro. O dono do Master, Daniel Porcaro, foi preso pela Polícia Federal durante a Operação Compliance Zero, deflagrada para combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional. No fim de novembro, o banqueiro foi solto com tornozeleira eletrônica após decisão do TRF, o Tribunal Regional Federal. Isso aqui é o que aconteceu hoje. A nota do Moraes já está repercutindo. O Lauro Jardim, que é outro que também está cobrindo esse tema com bastante denodo, com bastante vontade ali, já está dizendo que a nota é lacônica e o Moraes não responde. Ele diz assim, o Lauro: em nota, Moraes tergiversa e não responde diretamente se conversou com o Galípolo sobre o Master. E isso está servindo, claro, para um movimento já bastante assim intenso de gente da mídia tradicional pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Hoje eu ouvi o Maierovitch, que é o colunista do UOL, e ele é jurista, já estava falando também de uma maneira irônica sobre o impeachment, dando a entender que o Gilmar Mendes impediria que isso acontecesse, cobrando ao mesmo tempo também que o PGR Gonet abra um inquérito contra o ministro Alexandre de Moraes. E esse é o clima geral. Hoje a coisa está aumentando, claro, de assim, intensidade, e nós estamos assistindo essa turma toda aí de bolsonaristas saindo da toca, aproveitando, claro, a chancela da Rede Globo de televisão para poder pedir, finalmente, a libertação do Bolsonaro. Com base no quê? No fato de que o ministro Alexandre de Moraes é um corrupto e ele é um cara que não tem a menor condição moral e também legal para ter feito o julgamento do golpe e ter encarcerado o Bolsonaro. Isso aí é o que está no fim do túnel desse movimento contra o ministro Alexandre de Moraes. Veja, eu espero sinceramente que haja uma apuração a respeito do que eu considero uma pouca vergonha, que é as mulheres ou maridos de ministro supremo terem negócios, assim, bancas de advogados milionários atendendo os interesses, né, de gente acostumada a ter muita moleza na justiça. Não tem o menor sentido. Mas daí começa, claro, os mesmos personagens de sempre usando esse fato que precisa ser investigado, mas é isolado, é preciso que se dê o nome a isso que tiver, mas dentro de um fato específico, mas não criando-se uma crise sistêmica, porque o que está por trás disso é a tentativa de dizer que é um acordão, e vamos lembrar, quem começou com esse negócio de acordão o setor da mídia progressista, o denista, moralista, que ao fazer isso, jogou no colo dos leões também o Supremo Tribunal Federal. Era o acordão para aprovar o PL da dosimetria. Claro, isso tem uma ressonância, acordão, mensalão, petrolão, pronto, uma roubalheira generalizada que aponta para uma crise sistêmica. A gente já viu isso em outras eras da nossa história, nos anos 30, por exemplo, 20, por exemplo, que deu o que deu. A partir de uma crise do capitalismo mesmo, ou crise do sistema político de um país, você vem com o Messias. Nós tivemos isso aqui, e faz muito pouco tempo, ele se chamava Jair Messias Bolsonaro. E são os mesmos personagens. O Gramsci falava, a história ensina, mas eu tenho alunos. Eu prefiro ser um aluno. Eu prefiro ver o que está acontecendo, inclusive porque são os mesmos atores. É a mesma Malu Gaspar, o mesmo Merval, o mesmo Sardenberg, o mesmo João Pinheiro da Fonseca,
O mesmo Alessandro Vieira da Lava Jato. Você quer me dizer que agora o filme vai ser diferente, o final vai ser feliz? Me engana que eu gosto. A história se repete, como já dizia o Marcos do Santo Brumário, primeiro como tragédia, depois como farsa. Nós vamos esperar perder o país de novo para a gente acordar? As mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. O destino vai ser outro, o final vai ser diferente? Me engana. Me engana que eu gosto. Aí, ontem eu estava assistindo ali a Malu Gaspar, que é autora dessa peça aí, que, repito, não tem uma fonte em um. E acho que a pista de quem são as fontes está dada aqui na nota do próprio Moraes, tá? Que ele falou que conversou com gente dos grandes bancos interessados na liquidação do Master. Com isso, não estou defendendo o Master, tá bom? Estou falando dos interesses em jogo aí, porque fonte fala com o jornalista, não é porque é boazinha, é porque quer ganhar. E nesse caso é ganha-ganha. O que a Malu ou a Globo, isso tudo, evidentemente, com autorização dos marinhos, né? A Malu não é uma, né, franco-atiradora. Por que eles ganham com isso? Uma das respostas é porque o Brasil é um grande cassino. Tem golpe da Dilma, tem golpe do Bolsonaro, tem golpe em golpe, e muita gente apostando contra. É assim, pelo menos assim, vou falar nos tempos modernos, tem 64, você aposta com isso, tá bom? Tem ali um cassino. E para esses caras, para o mercado, é melhor a instabilidade. Tá? Estou dando uma resposta do que um país que consiga projetar um futuro e colocar, inclusive, na conta gente pobre. É melhor não mexer com isso. E aí, claro, essas fontes aí da Malu são pessoas que não querem um quarto mandato do Lula. A Globo não quer um quarto mandato do Lula. A Globo está preocupada não com, né, o Supremo Tribunal Federal que esteja fora da casinha, ou que esteja, sei lá, exacerbando seus limites. Veja, quando isso foi feito contra o Lula, ninguém reclamou, ninguém pediu código de conduta. Você se lembra, Pedro, Gabriel, de alguém pedir código de conduta quando o Moro barbarizava? Nada. Muito pelo contrário. Chantageou teoria. Ninguém. Muito pelo contrário. Pode grampear o Lula e a Dilma. Passava tudo no Jornal Nacional. Pode meter bronca. Quase em tempo real, né? Vazamentos ali, duto de petróleo saindo dólares. E né, o Barroso extrapolando, chutando o pau da barraca. O Janot, aquele bêbado imprestável. Ninguém nunca falou que ele era bêbado. Nós tínhamos um PGR bêbado. Bêbado. Que é um dos também vetores essenciais daquele golpe de Estado contra a Dilma. Ninguém falou porra nenhuma sobre código de conduta para começo de conversa do cara não beber do trabalho. Nem isso. Podia tudo. Agora com o Moraes, com o Gilmar, com o Flávio Dino, que está investigando as emendas, precisa de um código de conduta.